Velhice. Nunca é tarde demais para praticar yoga. Se fosse, eu deveria ter parado com a minha prática há muito tempo. Por que eu faria agora? Muitos yogis indianos atingem certo ponto em suas vidas e dizem que chegaram ao samadhi, e por isso não precisam mais praticar. Mas até agora eu não disse isso. Por quê? Aprender é um prazer, e há muitos prazeres a conquistar com a prática do yoga. Mas não estou praticando apenas por prazer. No princípio, o objetivo era o prazer, mas agora é uma decorrência. A sensibilidade de inteligência que se desenvolveu não deve ser perdida. É por isso que a prática deve continuar. Se você tem uma faca e não a usa, o que acontece com ela? Enferruja, não é verdade? Se você quiser continuar usando a faca, tem de afiá-la regularmente. Assim, pode mantê-la afiada para sempre. Da mesma forma, se tiver vivenciado uma vez o samadhi, como saberá que vai continuar atento e consciente para sempre? Como você pode afirmar que consegue manter esse estado sem a prática? Você pode esquecer e voltar a viver da mesma maneira que antes. O bailarino ou músico concertista conseguirão se apresentar da mesma maneira se ficarem sem ensaiar por um ano? É a mesma coisa com o yogi. Embora ele possa ter chegado ao nível mais alto, no instante em que acredita que atingiu seu alvo e que por isso não precisa mais praticar, torna-se instável. Para manter a estabilidade, a prática deve prosseguir. A sensibilidade requer estabilidade, e ela é assegurada por meio de uma prática regular. Você pode ter 50 ou 60 anos e se perguntar se já não é muito tarde para começar a praticar yoga. Uma parte de sua mente diz: quero fazer isso. A outra hesita. Qual é a parte que hesita? Talvez o medo. O que produz o medo? A mente está lhe pregando 3 peças. Uma parte quer ir em frente, a outra hesita e uma terceira tem medo. A mesma mente está criando esses 3 estados. O tronco é o mesmo, mas a árvore tem muitos galhos. A mente é a mesma, mas os conteúdos mentais são contraditórios. E a sua memória também tem seus truques, reagindo poderosamente, sem dar à sua inteligência chance de pensar. Por que o homem idoso gosta de sexo? Porque sua idade não lhe vem à mente de modo algum. Se ele vê uma moça, sua mente começa a devanear, mesmo que ele não tenha mais condições físicas. Qual é o seu estado mental? Ele a deseja, não é? Mas peça-lhe que faça um pouco de yoga, ou algo, para manter a sua saúde. Não dá, sou muito velho. Ele argumentará. Assim sua mente cria e destrói. Por um lado, a mente faz você e por outro, o destrói. Você deve mandar o lado destrutivo de sua mente ficar quieto. Só assim poderá aprender. Todos somos peritos em abusar das coisas ruins. Para isso, a idade não importa. Mas para as coisas boas, sim. Isso sempre me surpreende. Digo que devemos aprender a abusar das coisas boas. Vocês falam que a mente é mais importante que a matéria, mas em que casos isso se aplica? Temos de ir ao fundo dessa indagação. Os que entendem a vida e a morte sabem disso. Não estamos nem nadando nem afundando, mas fazendo algo intermediário. A vida é nadar, a morte, afundar. Se você os entende, então não há medo. Quando não, vem o medo. Mas por que não encarar a morte com felicidade? O medo diz que conforme você envelhece, aumentam as doenças e o padecimento. Sua mente diz que você deveria ter feito yoga antes, ou que deveria ter continuado e não parado quando era jovem. Agora, diz que é muito velho e talvez seja tarde demais, por isso hesita. O ideal é simplesmente começar e procurar manter um ritmo de prática regular.
Em uma certa idade, o corpo começa a sentir os efeitos do tempo. E se você não fizer nada, nem mesmo as áreas do seu corpo que antes eram abastecidas serão irrigadas. Ao fazer os asanas, permitimos que o sangue alimente as extremidades e a profundidade de seu corpo, de tal modo que as células se mantêm sadias. Mas se você disser, não, estou velho, naturalmente a circulação do sangue ficará mais restrita. Se a chuva não vier, sobrevém a seca e a fome. E se você não praticar yoga, se não irrigar o corpo, causará seca e fome ao seu corpo na forma de doenças incuráveis e simplesmente as aceitará, se preparando para morrer. Por que você deveria convidar a seca quando pode irrigar o corpo? Se você não pudesse irrigá-lo de maneira alguma, seria uma outra questão. Mas quando isso é possível, você deve fazê-lo. Ao deixar de fazer, está permitindo que as forças ofensivas aumentem, diminuindo a ação das forças defensivas. A doença é uma força ofensiva. A energia interior é uma força defensiva. À medida que crescemos, a força defensiva diminui e a ofensiva aumenta. É assim que as doenças penetram em nosso sistema. O corpo que pratica yoga é como a fortaleza que mantém em alerta sua defesa, para que as forças ofensivas, na forma de enfermidades, não consigam entrar em ação. O que você prefere? O yoga ajuda a manter suas defesas no nível ótimo, e isso é conhecido como saúde. Algumas pessoas têm alertado para os perigos do yoga e o risco de lesões, mas se você caminhar sem atenção pela calçada, pode sofrer um acidente. E por acaso você aconselha as pessoas a não andarem? As pessoas podem morrer dormindo, e por isso é perigoso dormir. Pratico yoga há mais de 50 anos e o ensinei a milhares de alunos nos 5 continentes deste globo. Infelizmente, há vários profissionais despreparados, mas que alegam ser mestres. O problema não vem da arte do yoga, mas da inexperiência dos instrutores e também da impaciência dos alunos. Se a pessoa não consegue nem mesmo ficar em pé, mas ainda assim quer tentar, quebrará as pernas. O mesmo acontece no yoga. Nos países ocidentais, em particular, as pessoas querem, acima de tudo, fazer Padmasana, a postura do lótus. Dizem, acho que consigo. Infelizmente, o pensamento está na cabeça, mas a realização está nos joelhos. Se você não entender a inteligência dos joelhos e forçá-los a obedecer à sua mente, os joelhos vão reclamar. Mas se entender tanto a rigidez como a mobilidade dos joelhos, avançando passo a passo para quebrar a rigidez e aumentar a mobilidade, então não existe risco nenhum. Se acontecem acidentes no yoga, não é culpa do yoga, mas da agressividade do aluno. Todos vocês podem praticar yoga. A rainha da Bélgica começou a se equilibrar sobre a cabeça quando tinha 86 anos. Nada aconteceu com ela. Espero que não façam confusão com o que estou dizendo. Vocês podem fazê-lo, mas com bom senso, conhecendo cada qual sua capacidade. Se tentarem me imitar, naturalmente sofrerão, porque tenho meio século de prática. É preciso paciência e persistência para alcançar esse nível. O yoga não pode ser apressado.